Nesse vídeo vamos falar sobre assuntos muito importantes para a vida daqueles que querem agradar a Deus. Nós vamos falar sobre sexo anal, pornografia, fantasias sexuais e sexo oral. É importante dizer que esse é um assunto muito buscado e muitos cristãos têm dúvidas sinceras sobre isso. Também é levado em consideração os tabus que temos na sociedade e tantas dúvidas que trazem o tema da sexualidade entre casais. Eu não quero fazer aqui um vídeo rápido, um vídeo breve, mas um vídeo completo, citando versículos para você, dando referências para que você não chegue a conclusões tão rápidas e também para que você possa, em um tempo posterior, voltar e pesquisar sobre o assunto para poder abençoar pessoas também. Eu quero ajudar pais com relação aos filhos, nesse assunto que deve ser tratado de forma bíblica e no ambiente da igreja, também no ambiente do lar. Nós temos que conversar sobre esses assuntos. E por que o assunto do sexo é tão relevante? Porque o próprio Deus o criou para ser desfrutado dentro dos preceitos dele, entre um homem e uma mulher, num relacionamento como ele mesmo estabeleceu, o casamento. Também entendo que esse vídeo vai ajudar pessoas que estão em busca, do seu casamento, namorando ou até noivas e se guardando para esse momento tão lindo que Deus preservou para os seus filhos. Esses que querem honrar a Deus em tudo, inclusive nessa área. Eu já gostaria de citar um texto muito importante aqui para você, que se encontra em 1 Coríntios 7, 3 e 4, que diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. É muito importante nós entendermos que o nosso objetivo no casamento é honrarmos a Deus e fazermos o nosso cônjuge feliz, inclusive na área sexual. Fazermos o nosso cônjuge satisfeito nessa área que é tão importante. Até porque o sexo praticado dentro dos preceitos de Deus é belo, é uma coisa maravilhosa e honra a Deus. E também é extremamente necessário para o casal cristão. Então, pratique sem moderação. É um presente de Deus para você, marido e mulher, para você, casal. Pratique, ele é muito necessário. Como eu já disse, eu vou dividir o vídeo por alguns temas, falando com calma aqui com vocês, trazendo reflexões e versículos bíblicos. Você pode me ajudar enviando outros temas, comentando aí outros temas para a gente fazer vídeos sobre o que a Bíblia fala, o que nós cristãos podemos fazer que vai honrar a Deus. Você também pode enviar esse vídeo para muitas pessoas, até porque essa é uma dúvida de muitos, pode ter certeza, e muitos têm dificuldade ou até vergonha em perguntar sobre uma coisa que é bela, porque o sexo é criação de Deus para a honra e glória dele. Então, curta esse vídeo nesse momento. Também a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e vai divulgar para outras pessoas também.
Se você tiver liberdade, comente sobre o assunto. Eu sei que é um pouco delicado, mas estamos fazendo esse vídeo com muita tranquilidade. Comente sobre o assunto, sobre o que você achou, se você concorda ou discorda, ou se poderíamos abordar mais temas relacionados a isso. Se você tem alguma outra dúvida também. O primeiro assunto que nós vamos tratar é sobre o sexo anal. O sexo anal é totalmente pecaminoso. Eu já gostaria de começar assim para não termos nenhuma dúvida. O sexo anal é pecaminoso porque Deus não criou o ânus para essa função. É pecado porque é um uso antinatural do corpo. O texto de Romanos 1, 26 e 27 diz assim: porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Eles foram condenados porque modificaram o uso natural do corpo, da forma que Deus criou. Deus criou homem e mulher para terem relação sexual e os criaram anatomicamente perfeitos para terem essas relações. Eu não preciso nem dizer que ânus é como um escapamento, um esgoto, e não para praticar atos sexuais. Também é importante dizer que muitos maridos constrangem as suas esposas a ter essa prática sexual, que é humilhante e que ofende a glória de Deus. Também essa prática está geralmente relacionada à pornografia. Não precisamos nem falar da depravação total do homem, mas a pornografia, onde tudo acontece com todos e entre todos. Daí, homens e mulheres, vendo aquela imagem aparentemente que mostra todas as pessoas felizes, passam ou veem essa mensagem e querem buscar satisfação em casa com seus cônjuges. Isso é pecado. E se você já praticou isso, você homem, você mulher, se arrependa diante de Deus. Busque ajuda. E juntos se satisfaçam da forma que Deus criou, que é o melhor para o casal. O sexo criado por Deus é suficiente para suprir todo o prazer do homem e da mulher. E você pode aproveitá-lo de forma legítima e ser totalmente satisfeito nele. Em segundo lugar, gostaria de falar sobre a pornografia. Eu já até citei. A pornografia é um pecado contra o cônjuge, contra o seu próprio corpo, contra Deus. É um pecado, é um pecado, é um pecado. Você não vai procurar essa palavra, obviamente, na Bíblia. Mas podemos aqui tirar do texto do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sobre não adulterarás. E o Senhor Jesus Cristo diz: eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O texto condena a ação do olhar impuro. E a pornografia seria o quê? Ter desejos com outras pessoas. E praticar esse adultério é pecado. É pecado. É adultério contra o seu
cônjuge. Nesse sentido, Jó nos dá um direcionamento muito claro. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Pornografia é pecado. Pornografia ofende o coração de Deus. Pornografia é uma coisa suja. Pornografia é uma coisa viciante. Eu não quero entrar aqui nos detalhes, que tem muitas pessoas especializadas nisso na internet, falando dos danos que causam a pornografia, que muitos consideram pior do que as piores drogas. Mas estamos falando aqui de pecado contra o Senhor e contra o cônjuge. Tem maridos e esposas que pedem para assistir juntos. Vocês estão pecando. Para isso, peça perdão diante de Deus. Há um caminho a ser seguido. Peça perdão diante de Deus. Se você já está no estágio de ser viciado nisso, porque pornografia vicia, busque ajuda de profissionais, busque ajuda de um líder espiritual, busque ajuda de um amigo para te livrar, te ajudar a livrar disso. Busque ajuda do Espírito Santo de Deus, para que você possa cumprir o que diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Peça para que a graça de Deus te livre disso. Te livre. Se você já está afundado nisso, busque a graça de Deus. Fuja de qualquer coisa que estimule a sensualidade, a sexualidade. Fuja, confesse o seu pecado ao seu cônjuge e lute juntos pelo seu relacionamento, pelo seu casamento. Honre a Deus e honre o seu cônjuge também. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre fantasias no relacionamento. E fantasias são totalmente lícitas. Obviamente, tem que haver concordância entre o casal. E quero também deixar um pontinho de interrogação para o final aqui. Mas vamos correndo aqui, vendo o argumento comigo. As fantasias até podem beneficiar o casal e o relacionamento sexual, para dar aquela apimentada, sabe? Não tem problema algum. Você tem que desfrutar do corpo do seu marido, você tem que desfrutar do corpo da sua esposa. É um estímulo para o relacionamento sexual que é tão importante dentro do casamento. E é claro, se você tem perdido muito o estímulo sexual, óbvio que já tratamos de pornografia ou outras coisas pecaminosas, mas às vezes é questão de hormônio, de procurar um médico para o tratamento dessa parte, de usar algum remedinho para te ajudar, né? Isso não tem problema algum. Porque isso pode ter relação com o emocional, traumas passados ou até acidentes. E os profissionais estão aí para ajudar, porque o relacionamento sexual saudável ajuda no casamento. É uma bênção quando é praticado e muito praticado. Então é muito lícito procurar ajuda. Eu sei que é um pouco difícil falar sobre essa área para muitas pessoas, mas hoje temos a internet, temos aqui canais, temos meios de comunicação para muitos aí que, eu tenho vergonha de aparecer, de fazer alguma coisa.
muitos têm que buscar ajuda sim, homens e mulheres. Mas a pergunta que eu queria deixar só como um ponto de interrogação aqui é: por que você quer usar fantasia e que tipo de fantasia será usada? Esse é um ponto que pode mudar a resposta de ser lista. Sabe por quê? Isso deve ser conversado entre o casal. Deve haver concordância. É saudável, mas você deve ver as motivações de usar uma fantasia. Porque a fantasia pode ser motivada por estímulos de ambos para o relacionamento sexual. Mas tem o uso pecaminoso, que é a descaracterização do cônjuge para enxergar de alguma forma uma outra pessoa, para pensar ou ela ou ele parecer outra pessoa. Aí se torna totalmente pecaminoso. Totalmente pecaminoso. Mas assim, o uso dessas coisas beneficia o casal e não tem problema. É até louvável. Ô varão, de vez em quando troca essa cueca aí, esse shortinho aí, compra um shortinho novo pra você dormir, né? Pra mulher, uma lingerie de surpresa. Pro marido, uma bênção. Uma bênção. Para estimular, para falar, mas o casal deve conversar sobre isso também. Deve ter liberdade de conversar sobre esse assunto, até porque os dois serão beneficiados nisso. É uma bênção. É uma bênção quando temos a liberdade no nosso casamento. E por último, vamos falar sobre o sexo oral. Não temos textos claros também na Bíblia quanto ao assunto, mas eu gostaria de citar Hebreus 13:4 para vocês. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A ideia é que você deve ter prazer, brincar com alegria e com respeito, e se entregar de fato ao outro. O sexo deve ser livre de impurezas. E diz 1 de Pedro 3,7: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O sexo é maravilhoso, como diz o texto de Coríntios. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O sexo é saudável, o sexo fortalece o casal. E aqui eu vou dar 2 caminhos para vocês. Lembrando que o sexo não deve ser imposto, abusivo ou agressivo. Lembre-se do mútuo consentimento. Lembre-se de que um satisfaz o outro. Lembre-se da alegria da sexualidade. Eu vou te dar 2 caminhos aqui. Lembrando que o sexo é maravilhoso no casamento e deve ser praticado. Primeiro, alguns que defendem que o sexo oral é ilícito, porque Deus não criou no projeto aquele mesmo argumento da anatomia do corpo para encontro das genitálias. Então, existe um grupo de pessoas cristãs, pessoas sérias, que defendem que não deve ser praticado. Mas, por outro lado, existem pessoas sérias, cristãs, que entendem que a Bíblia fala sobre isso,
fala sobre o tipo de sexualidade que é encontrado nas preliminares, basicamente. Até porque a Bíblia mostra prazer em outras áreas do corpo, sempre com consentimento, graça e amor. Como já disse o texto, não vos priveis um ao outro. A ideia é, ambos querem, concordam, sem nenhum tipo de pressão. A Bíblia mostra, os textos, sobretudo de Salomão, que abordam o que denominamos as preliminares, ou o prazer em outras áreas do corpo. Diz Provérbios 5:9: saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Também, Cantares nos diz assim: quão formosa e quão aprazível és, o amor em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como os das maçãs. Os teus beijos são como o bom vinho. Obviamente ele está falando da relação, de um aproveitar e ter prazer no corpo do outro. O texto fala disso. E no casamento é totalmente lícito e saudável desfrutar do corpo um do outro. Você deve aproveitar com prazer aquilo que Deus te presenteou. Você deve honrar a Deus com isso, ter todo o prazer no seu cônjuge e nunca buscar esse prazer fora do casamento, fora do relacionamento. Por isso, sempre uma boa conversa é bem-vinda. Sempre que possível, o casal deve falar: eu gosto disso, isso me dá prazer. O que te dá prazer, me fale. Lembre-se que a intenção é dar prazer ao outro. É os dois terem esse prazer maravilhoso que Deus criou. Desfrute disso sem moderação. Desfrute do seu cônjuge com aquilo que Deus mesmo criou para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, eu quero te indicar 2 livros que vão te abençoar nessa área também. O primeiro deles é a Intimidade Sexual no Casamento. E o segundo, As 5 Linguagens do Amor. Os 2 estão na descrição. Lembrando que você deve fazer o seu comentário ou até a sugestão de outros vídeos também. Que Deus abençoe a sua vida e desfrute de uma sexualidade saudável dentro do casamento.